Eu tenho algumas perguntas, eu quero falar tanto sobre a produção do filme, mas principalmente sobre a perspectiva mais... Se foi possível colocar um ponto de vista mais latino-americano, mais brasileiro nessa narrativa, diferente dessa estética mais americana, mais europeia, porque eles já tratam esse tema da Segunda Guerra praticamente desde o fim da guerra, né? Eles já têm esse imaginário, Hum. sendo que aqui no Brasil a gente não tem, né? Nicole, você chegou a ver o filme? Ainda não. Assim, eu vou tentar te responder. Eu acho que depois você vendo o filme, talvez você compreenda um pouco essa opção pelo tipo de recorte que eu fiz do filme, né? Eu não quis fazer um filme de guerra, né? O meu filme é sobre aqueles brasileiros que foram lutar naquela guerra, né? Ou Uhum. seja, o que me interessa é a história, no final das contas, a história dos pracinhas, né? Mas não daqueles jovens que cruzaram o Atlântico e foram para uma guerra na Europa e pegaram o pior inverno do século, né? Sim. Eu tenho certeza que você já deve ter entrevistado algum ex-combatente, né? Ou deve ter pessoas próximas, né? O material que os entusiastas, enfim, gostam, documentários, enfim, a gente já conhece. O que chama atenção é uma obra de ficção É. trazendo um olhar novo. Então, você conversando com cada um desses ex-combatentes, você vê um lado da guerra muito diferente do que a gente costuma ver nos filmes de guerra, que são os filmes de guerra hegemônicos, né? Ou seja, Sim. cinema norte-americano, né? Que tem um excesso de ação, um excesso de heroísmo e de Romantização, né? Eles romantizam e muito. romantização. Quando a guerra, isso eu escutei, pesquisei, mas escutei desses brasileiros que estiveram lá. A guerra é alguma coisa terrível e também existe alguns elementos que são o drama interno, né? Ou seja, Sim. você aqueles pensamentos que são constantes, né? A morte, Uhum. a espera, a solidão, o frio, no caso ali do que os brasileiros passaram, né? Sim. Então, o filme ele tem essa perspectiva, ou seja, imagina que assim, eu imaginei, né? O Brasil foi o único país que mandou um contingente militar na América Latina, né? Sim. Isso é um fato totalmente inédito, né? E inusitado na história. Uhum. Então, eram pessoas que eram jovens que saíram de diversas partes do país. Sim. Essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela foi no cinema, existem milhares de filmes, essa história foi contada de diversas maneiras, né? Cada país tem uma perspectiva sobre a guerra, né? Você vai ver um filme alemão, é um filme diferente do cinema americano, por uma questão, primeiro que uma questão lógica, né? Ou seja, é o vencedor e o derrotado. Sim, Mas, claro. mas mesmo, por exemplo, no cinema soviético, né? Eles chamam a Grande Guerra Patriótica, o Uhum. cinema de guerra feito, e o que é feito hoje em dia na Rússia, né? É de um país que perdeu 25 milhões de cidadãos naquela guerra, ou seja, essa carga, esse peso é muito forte e isso traz para esse tipo de cinema uma linguagem, uma maneira, um ponto de vista diferente do cinema americano, para Sim. dizer, fazendo um contraponto. Ou, por exemplo, o cinema japonês, né? O cinema japonês também Uhum. ele é muito duro em relação à guerra, né? Porque também é uma visão de derrotados, mas também é uma visão que são derrotados não só pelo inimigo, mas são derrotados pela sua própria moral, né? Ou seja, Eles têm aquela cultura oriental de muita honra, eles são muito isso, implacáveis com eles mesmos, né? isso, justamente. Então, o que eu procurei foi o ponto de vista brasileiro, né? Então, assim, eu conheço muito as regiões onde o Exército Brasileiro esteve, né? Aham. Conheci vários pessoas que conheceram, que estiveram, que são vivos, né? Mas que viram a presença do Exército Brasileiro, né? Uhum. Então, o que é comum em todos os relatos lá dos italianos é que o exército brasileiro não era um exército de ocupação. Imaginar Sim. que, assim, a Itália ela foi ocupada pelo exército alemão, né? Uhum. Mas também foi ocupada pelo exército norte-americano, no sentido que quando os exércitos, aliás, o exército inglês, o exército americano,
que comandavam as outras divisões, eles também criaram uma nova ordem naquele país que estava destruído, né? Sim. O Exército Brasileiro, a recordação que as pessoas têm, mais do que o Exército que foi fundamental para a libertação da Itália, é um exército que chegou, um exército multirracial, um exército que alimentou as populações nos lugares que passaram, trouxe um pouco de alento, um pouco de proteção e muita cordialidade. Então, comenta-se bastante dessa solidariedade e dessa amabilidade dos pracinhas em relação a outras tropas que eram mais duras, né, quando chegavam. Então, até isso que eu queria saber, se aqui a população não lembra, lógico, não foi no nosso território, a gente enviou esse contingente muito mais por um acordo político na era Vargas, né? Durante a pesquisa, durante a produção do filme, deu para perceber uma perspectiva, seja italiana, seja europeia, da presença da FEB durante a Segunda Guerra? Eles têm um ponto de vista, eles têm uma opinião formada no imaginário deles sobre isso? Pegando o que você acabou de falar, né? Assim, claro que foi um acordo político entre Washington e Vargas, né? Mas lembre-se que quando começaram a afundar os navios, houve um clamor da população, sim, né? Sim. Os estudantes foram para a rua, o Partido Comunista Brasileiro foi para a rua, os sindicatos, existia uma mobilização da sociedade civil pedindo para o Vargas para entrar na guerra. Até falaram que existiria um contingente de voluntários para se alistarem na FEB, quando, na verdade, a gente sabe que a FEB, só 2.000 soldados foram voluntários, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Aqueles que pediram guerra, muitos deram um passo para trás, né? O outro ponto é o seguinte, na pesquisa, na Itália, por exemplo, né, quando eu fui começar a montar esse projeto, eu e Isabel Martins, a produtora, bom, a gente foi para Roma, né? Então chegou em Roma, os produtores romanos, as pessoas de cinema perguntavam que tipo de filme eu ia fazer. Eu falei, não, eu quero fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí eles me olhavam assim, mais ou menos, né? Aí, mas que aspecto? Eu falei, não, é sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aí eles perguntavam, o Brasil teve na Segunda Guerra Mundial? Eu falei, claro. E onde que eles estiveram? Aí eu falei, poxa, gente, é aqui na Itália. Aí, na Itália? Mas estavam lutando do lado de quem? Do Mussolini ou dos aliados? Eu falei, dos aliados, né? Então eu ficava me deprimindo com isso. Aí eu falei, mas eles tiveram uma batalha que foi muito conhecida, a Batalha de Monte Castelo. Aí eles falam, mas a gente nunca ouviu falar disso. Aí eu falei, não, aí ali em Gajo, tem uma cidade, né, que é Gajo Montano, e logo depois teve Montese. Em Roma as pessoas não sabiam absolutamente nada disso. Bom, aí a primeira viagem que eu fiz, peguei o carro e fui até essas cidades. Quando nós chegamos em Gajo Montano, né, que é ali no sopé de Monte Castelo, a cidade toda estava esperando a gente. Ou seja, estavam as crianças, estava o prefeito, estavam os velhos. Foi uma emoção a recepção da gente lá. Então as pessoas falando, são os brasileiros finalmente vão fazer o filme, é o filme, o pessoal do filme. Então, essas pessoas, até hoje, que hoje em dia são meus amigos, né? Assim, eles foram ver o filme lá quando o filme estreou há 2 semanas atrás na Itália. Eles comemoram o dia da libertação antes do dia da vitória. Então, e foi muito emotivo, né? Então, e essas pessoas, esses idosos, né, que se lembram muito da guerra, né? Eles contavam muitas histórias sobre os brasileiros. E eu só vou te contar um episódio, né? Nessa primeira viagem, no final da viagem, tinha uma senhora de uns 90 anos, né? E ela sabia que eu morava no Rio de Janeiro. E aquela senhora nunca tinha saído de Gajo Montano, que é uma cidade que não deve ter mais de 1.000 habitantes, né? Ela chegou para mim, Vicente, porque no inverno de 44, a minha família só não morreu porque o Exército Brasileiro dava comida para a gente. Então, tudo que eles podiam, né, a ração deles, eles dividiam com a gente. E tinha um soldado negro, né? Foi o primeiro negro que eu vi na minha vida, era o soldado João. E o João sempre cuidava a gente. Ela era uma criança nessa época, né?
E agora você que está indo para o Rio de Janeiro, toma essa encomenda e leva para o João. Era um pedaço de queijo gigantesco, né? Ela falou: você está Hum, indo para o Rio de Janeiro, então você entrega esse queijo para o João, né? Eu sim. fiquei com aquele queijo na mão, eu não sabia o que que eu ia falar, porque imaginar encontrar um soldado, um ex-pracinha, chamado João, no Rio de Janeiro, 6 milhões de habitantes, né? É. Era uma coisa, mas ao mesmo tempo aquilo ali me comoveu muito porque era a memória daquela época, né? Ou seja, da Sim. gratidão. Então, aquelas cidades onde o Exército Brasileiro esteve, né, e libertou, essas pessoas são eternamente gratas. Eu acho que tem uma pessoa que, com certeza, se você não conhece, mas muitos dos seus colaboradores devem conhecer, que é o Giovanni Sulla, que ele é Sim. o embaixador da FEB na Itália. Ele é de Uhum. Montese, né? E ele é completamente alucinado pela FEB. Ele tem uma coleção gigantesca. Ele passa os finais de semana buscando relíquias da guerra no meio do mato. E uma vez eu perguntei para ele, falei, Giovanni, por que você é tão interessado na história da FEB mais do que qualquer outra coisa? Ele falou, Vicente, porque a FEB foi a divisão que libertou a minha cidade, né? Uhum. Meu país, né? Como eles dizem, né? Então, eu sou eterno, nós aqui de Montese somos eternamente gratos. Então, e eu vou fazer tudo que eu puder pela memória da FEB. Então, isso, eu comecei a cair a ficha nesse momento, porque, por exemplo, a história, né, diz assim, da libertação de Roma, da libertação de Paris, Uhum. todos, quando o Exército Vermelho libertou toda a parte oriental da Europa, né? Então, para aquelas pessoas que moram naquelas cidades, os libertadores são os brasileiros. Então, Sim. é claro que a participação brasileira não se compara com a participação inglesa, com a participação americana ou com a participação soviética, mas sim o sentimento daquelas pessoas que estavam ali, daqueles brasileiros, daqueles italianos, era a mesma. A gratidão era a mesma. Do outro lado, os que se arriscaram, Uhum. a bala que foi feita na Alemanha para matar um soldado do exército soviético no cerco de Stalingrado Uhum. ou nas praias de Omaha, era uma bala igualzinha que podia Sim. matar um brasileiro. E o Sim. brasileiro ia morrer igualzinho a um soldado americano ali no dia D, né? Ou É. seja, a gente pode falar de números, a gente pode falar de protagonismos e tudo isso, mas os brasileiros, aqueles homens que tiveram lá, aqueles garotos, para dizer a verdade, eles viveram a guerra da mesma maneira que qualquer outro soldado. A gente fica sabendo das histórias dos grandes centros, das grandes É, batalhas, é, que as coalizões, os vencedores, resolvem contar os derrotados depois de um tempo, mas é. independente do tamanho do universo, acho que a experiência é a mesma. Não sei se acha que é essa a ideia. Eu vou contar outra história para você, que é o seguinte: o ator alemão do filme, Uhum. que faz o papel do oficial alemão, é um ator muito conhecido, que é o Richard Sammel, né? O Richard Sammel, Sim. ele trabalhou no Bastardos Inglórios, trabalhou na Uhum. Vida é Bela, trabalhou no Cassino Royale, está fazendo agora uma série na televisão. Bom, ele não precisa de apresentações, né? Então, o Richard, né? A primeira vez que eu encontrei com ele em Roma, ele sentou, veio conversar comigo, né? Muito educado, né? E ele perguntou: através da minha agente, eu soube que você está querendo me chamar para fazer um filme. Aí me perguntou: e o seu filme é sobre quê? Né? Aí eu, assim, eu muito inocentemente, eu falei: olha, meu filme é sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí ele fez a cara dele ficou um pouco mais séria, né? E Uhum. aí ele falou: como é que você me vê, né, nesse seu filme? Como é o personagem? Eu falei: olha, Richard, você será um oficial alemão. Aí ele fechou a cara mais ainda, ele falou: Vicente, essa história já foi contada tantas vezes, eu já fiz tantos filmes Uhum. e não me interessa mais fazer um papel de um personagem, de um oficial alemão. E ele se levantou, se despediu, e na hora que ele estava saindo, assim, quase na porta do escritório, eu falei: Richard, mas você só espera um instantinho. Você vai ser, nesse filme você vai ser capturado por uma patrulha brasileira. Ele me olhou com uma cara assim tão desconcertado, né? Ele falou: brasileira?
os brasileiros estiveram na Segunda Guerra Mundial? Eu falei, estiveram. Aí eu contei toda a história para ele. Aí ele falou, nossa, mas que coisa. Ele falou, então faz o seguinte, você me manda o roteiro, deixa eu ler e eu em uma semana te dou uma resposta. E não deu outra. Em uma semana ele adorou o roteiro, né? Ele falou, eu quero fazer esse filme de qualquer maneira, né? Que maravilha! É, porque por causa desse desconhecimento do lado inusitado, né? Sim. E também pela abordagem do filme, né? Que o Uhum. filme, por exemplo, acho que um dos graves erros assim históricos, né? E que o cinema faz isso em quase todos os filmes, é acreditar que todos os soldados alemães eram nazistas, né? Uhum. E que todos o alemão, assim, era quase como um maniqueísmo, que o alemão é o mal do filme, né? É o mal da história contada pelo vencedor, né? Porque no exército alemão, né, assim, existia um exército profissional diante da guerra, antes da ascensão do Hitler. Sim. Durante o nazismo se criou a SS, né? E Uhum. tanto que tem a Wehrmacht SS, e você vê historicamente que quem cometeu os grandes crimes da guerra, né, foram Uhum. essa tropa pretoriana do Hitler, a SS. Não estou querendo livrar a cara de nenhum soldado alemão, apenas eu estou dizendo que muitos jovens ali não eram ligados ao partido nazista. Não, mas existe essa divisão mesmo. A gente que tem essa familiaridade com o assunto, enfim, porque É, é a especialidade do nosso portal e do nosso é. público, a gente sabe que existe essa divisão e que existia uma fatia dos militares alemães que eram de antes da ascensão do nazismo e que não necessariamente tinham aquela inclinação política. E o Hitler sofreu atentado por causa disso, Sim, né? Ou seja, sim. o, não foi à toa que até Rommel Rommel foi morto por causa disso. foi morto por causa disso. E o Rommel, que é uma das grandes figuras do exército alemão, né? Sim, aliás, por causa dele que recuou-se o fronte do norte da África, que virou o fronte da Itália depois, É, né? Foi o que claro. sobrou. Isso mesmo. Então, o filme, de alguma maneira, ele tenta fazer. O filme é um filme minimalista, né? No Uhum, sentido de que são uma história são personagens, né? Assim, são brasileiros nesse o que seria já um final de guerra. Um soldado republicano, quando se diz um soldado republicano, um soldado fascista, que está naquele final de guerra. A Itália vivia duas guerras, né? uhum, Existia a Segunda Guerra Mundial, existia uma guerra civil, ou seja, os italianos estavam se matando ali, né? Então, sim, é um soldado italiano que tenta passar para o lado da resistência italiana, para os partidianos, uhum, e esse oficial alemão, né, esse oficial alemão que era um veteraníssimo lá da Segunda Guerra, ele já tinha participado do African Corps, já sim, tinha sim. já da frente russa, ele tinha ido para a frente russa e terminou ali na linha gótica. Ele realmente ali na linha gótica muitos eram soldados bem treinados e veteranos, né? Então esse Uhum, alemão ele está tentando desertar. Então naquela terra de ninguém, o filme mais ou menos é um encontro inusitado de brasileiros, italiano e esse alemão, que todos ali de alguma maneira estão querendo sobreviver, né? Ou seja, voltar para casa. No caso do italiano e do alemão, são dois desertores, né? Então, esse uhum, encontro inusitado e provável, né? Por outro lado, né? Porque quando a gente vê a literatura e as histórias, você vê alguns relatos. Então, o sim. filme faz esse recorte que, no final das contas, o espectador ele deve entrar no cinema, né? Assim, se eu pudesse conversar com o espectador, não é um filme de guerra clássico, é um drama que se passa num campo de batalha. O ponto de vista do filme, né, é o brasileiro em uma situação limite, né? Uhum, Sim, onde que nessa situação limite você vê todos os sentimentos e eu acho que ali de alguma maneira esse filme para mim ele extrapola a uma homenagem aos pracinhas. Evidente que ele é dedicado aos pracinhas, é uma sim. homenagem aos pracinhas, mas por outro lado é a relação que eu tenho com o país e as pessoas e os brasileiros. Foi bom você ter mencionado isso, o brasileiro numa situação limite, porque aí entra no próximo tópico que eu queria abordar. Pelo que eu pesquisei sobre a Três Mundos e, enfim, sobre a sua perspectiva, enfim, a sua abordagem cinematográfica geral, é a proposta
do cinema latino-americano, Isso. imbuído de valores e perspectivas latino-americanas. E, já que a gente estava discutindo, né, essas questões da estética norte-americana, estética alemã, russa, que valores, que perspectivas, sentimentos, você falou, tipicamente latino-americanos ou brasileiros, mais particularmente, aparecem nessa narrativa através dos personagens, através desses encontros, que coisas que são bem nossas que aparecem nesse filme e que diferenciam de toda essa cinematografia enorme. Primeiro eu vou fazer um comentário que é o seguinte: o cinema mundial, né, ele cada vez está se tornando menos diverso, o que é uma pena, né? Ou seja, eu imagino, eu sou um amante do cinema norte-americano, e o cinema norte-americano é a grande cinematografia, né, na história do cinema, mas não pode ser a única, né? Por exemplo, a gente está vivendo um momento onde o Brasil tem menos de 3.000 salas e um filme só ocupa 1.000. Velozes e Furiosos, você vai no shopping aí perto da sua casa, você não vai ver uma sala com Velozes e Furiosos, você vai ver 5 salas seguidas. Né? Então, o cinema ele fica mais pobre porque você perde o contato não só com o cinema brasileiro, mas você pode fazer pergunta: quando foi o último filme alemão que eu vi, o último filme italiano, o último filme inglês. Assim, não estou falando nem de cinematografias pequenas, né? Estou falando de, poxa, o cinema italiano é um cinema muito importante, o cinema inglês, o cinema alemão, e sem falar poxa, há quanto tempo eu não vejo um filme mexicano, ou um filme colombiano, né? Um filme chileno, né? Então, essa é uma dura batalha. Eu acho que os cinemas nacionais, né, eles refletem o caráter do seu país, né? Ou seja, se você quer conhecer um pouco o México, por exemplo, você, de alguma maneira, você tem que passar pelo cinema mexicano, né? Para entender o caráter daquele povo, ou a diversidade, o que seja, né? Você vai ao cinema argentino, por exemplo, o cinema argentino agora está num momento muito bom, né? E está conseguindo ganhar um espaço, mas mesmo assim nós vemos muito menos cinema argentino do que deveria. E o cinema argentino é o cinema do nosso vizinho, né? O cinema que de alguma maneira dialoga culturalmente com a gente. Então esse filme ele um pouco ressalta alguns valores do brasileiro. Estávamos falando um pouco da cultura oriental, né? E da percepção que a gente tem da cultura oriental e de um certo rigor e de uma autocrítica. E o brasileiro não. O brasileiro tem outras características, né? Que não são nem melhores nem piores do que a de um japonês ou de um norte-americano ou qualquer outro povo do mundo, mas que tem suas características e que talvez seria ao contrário, né? Onde que um pouco mais o perdão, ou um pouco mais da picardia, ou um pouco mais do sentimento que aflora, né? Por exemplo, o filme, o que detona a história do filme é um ataque de pânico, né? Ou seja, são um grupo de sapadores, né? Que estão tentando desminar um campo. Eles, depois de uma explosão, existe um pânico ali. Então, esse princípio, que é o princípio do pânico, do medo, né? Que é uma coisa muito humana, né? É muito humana e muito cara para o militar, digamos, para o tema militar, né? Então, mas ao mesmo tempo, qualquer pessoa que estuda um pouco de história, você vê que o pânico é comum a todos os exércitos em todas as guerras. De Cartago ao Iraque, existe ataque de pânico. E isso daí não foi um episódio exclusivo do Exército Brasileiro. O Exército Americano, quando ele entrou, o batismo de fogo do Exército Americano na África foi terrível. Os ingleses, existe relatório dos ingleses dizendo que o soldado americano não servia para a guerra. Né? Só depois de algumas vitórias lá na África, depois que o Montgomery começa a respeitar os soldados americanos. E hoje em dia, imagina, você falar isso seria um absurdo, porque é o maior exército do mundo, o soldado mais bem preparado do mundo é o norte-americano. O medo e o estresse pós-traumático são realidades, né? São realidade, fazem parte disso daí, e é evidente. Seja, agora, é claro que dificilmente você vai ver um filme industrial, né, americano, que vai contar a história de um soldado que volta da guerra com trauma. Isso aconteceu
depois da Guerra do Vietnã. Depois da Guerra do Vietnã, Sim. o cinema americano, até por uma questão histórica, né, o cinema americano naquele momento estava se renovando, houve muita autocrítica Uhum. e surgiu vários filmes apontando esse lado que, digamos assim, é um lado mais humano e o lado também um pouco da derrota americana no Vietnã. Mas Sim. hoje em dia, a máquina está tão, como se diz, está tão dura a máquina que dificilmente você veria um filme como Amargo Regresso, ou como Platoon, ou como Sim, Apocalipse Now, né? É um que é maravilhoso, que é o MASH, né? Que se sim. passa na Sim. Guerra da Coreia, mas é filmado em plena Guerra do Vietnã, né? Então, e esses grandes filmes que falamos aqui, que lembramos, né? São filmes que são extremamente humanos. E eu acho que em nenhum momento denigre a imagem do soldado, apenas assim, o que é um soldado? Um soldado é um civil de farda, é alguém igual a qualquer outra pessoa, só que ele tem uma formação, ele tem uma profissão, um trabalho que é totalmente, que tem características, né, diferentes, tem uma, digamos assim, uma outra liturgia, né? Uhum. Mas chorar, todo mundo chora, ter medo, Uhum. amar, a compaixão, o ódio, não sei, qualquer sentimento, né? Então, você trazer isso para a dramaturgia, eu acho que é o que enriquece. No caso da Estrada 47, cada um desses personagens, cada um, eles, de alguma maneira, eles têm sentimentos e eles vão se transformando conforme a trama, né? Uhum. Então, o que seria um encontro de três nacionalidades, de inimigos, acaba se tornando uma luta pela sobrevivência, né? Última pergunta que eu queria fazer, não é exatamente uma pergunta, mas eu queria mais uma digressão, uma divagação até. Por aqui no Brasil, essa passagem histórica ser. Enfim, as pessoas não têm contato com essa passagem, apesar de não faz parte do imaginário coletivo. Mas agora, com o Estrada 47, a gente tem a primeira obra de ficção está sendo lançada num circuito comercial e que pode ser a primeira peça que pode inaugurar mesmo o começo de um imaginário do público sobre esse momento da história do Brasil. Então, sobre É, esse papel do produto ficcional, do produto cultural na formação de um imaginário coletivo, o que você espera que o filme acrescente na mente do telespectador? Se tem uma mensagem específica no filme, valores específicos, ou se a história fala por si mesma e a interpretação é livre? eu vou pelo final da sua pergunta, né? Tá bom. O filme, ele ficou muitos anos, era meu filme, né? Então, Uhum. era o meu filme que eu escrevi, que depois eu filmei, que eu montei. Ontem, o filme já não me pertence mais. Assim, o É, filme pertence aos que estão vendo o filme. Vamos dizer, você verá o filme em breve, né? Aí o sim. filme vai fazer parte do seu imaginário. Você pode gostar ou não gostar do filme, ou ter suas... O filme você vai fazer uma construção do filme junto com o filme na sua cabeça, né? Sim. Então, eu não posso ter a pretensão de continuar com ele para sempre, né? Sim. Agora, o que me interessou, o que me fez contar essa história, são duas coisas. Primeiro, que eu acho que é uma história que não pertence só ao Exército Brasileiro. É uma história que o Exército Brasileiro faz parte, né? É uma parte da história do Exército Brasileiro, mas é uma história do povo brasileiro, né? Uhum. Só lembrando que a Força Expedicionária Brasileira foi feita com vários soldados não profissionais, ou seja, eram jovens Sim. convocados, né? Existia uma parte do Exército que era de carreira, mas outra parte que eram soldados recrutados, né? Sim. Outra coisa é que o Brasil teve do lado certo da história, né? Ou Uhum. seja, todas as consequências desse pós-guerra foram fantásticas para o Brasil, inclusive o fim de uma ditadura. Os Uhum. pracinhas, esses soldados brasileiros, que são anônimos, né? Eles lutaram contra o fascismo, né? Uhum. Então, assim, essa era a parte que mais me interessava, eu lutava contra o fascismo e pela democracia. Uhum. Então, são esses valores antifascistas e democráticos que eu quero que o filme ajude a reafirmar nos seus Sim. espectadores. E por uma coincidência, ou seja, você nunca calcula, né? Assim, o filme ele era para ter sido lançado antes.
Uhum. E por uma feliz coincidência, né, a gente conseguiu juntar com os 70 anos do Dia da Vitória. Sim, Agora, muito só que especial. agora na atual conjuntura, né, existe alguma coisa que você pode ter uma segunda ou terceira leitura do filme, né? Uhum. Porque o filme passa num momento político especial e delicado no Brasil, né? Ou seja, Uhum. no meio de uma crise política, e as pessoas saem na rua, existe uma insatisfação grande da população com o governo, e Uhum. uma parte dessas pessoas que estão insatisfeitas, elas pedem uma intervenção militar. E isso daí é uma das coisas que eu afirmo o caráter, de novo, o caráter antifascista dessa luta dos pracinhas e democrático. Então, essas pessoas que pedem, de novo, a volta de uma intervenção militar estão fazendo um gravíssimo desserviço ao Brasil e que nega totalmente a história, essa parte da história brasileira, ou seja, que a gente tem Entendi. o Exército Brasileiro, o filme foi exibido em várias sessões com ex-pracinhas e com o Exército Brasileiro, tanto na Itália quanto eu tive quarta-feira, eu tive em Belo Horizonte, o filme foi exibido até com patrocínio do Exército local, com os oficiais do Exército local, e uma Uhum. das coisas que todos nós, né, ou seja, foi um debate, era esse caráter desse exército brasileiro de 2015, que a gente tem que sempre reafirmar o desejo de um exército profissional, um Uhum. exército apartidário, republicano e democrático, né? Sim. Então, nesse momento, o filme, se ele for provocar alguma discussão, né, é Uhum. realmente reafirmar o caráter republicano. Assim, o que os pracinhas lutaram pela democracia e pela república. E não foi à toa que na volta deles um ditador caiu. Entendi. Então, esse é o que o diretor, né, gostaria de colocar aos espectadores do filme. Entendi. Eu conversei com Vicente Ferraz, diretor do filme A Estrada 47, primeira obra de ficção brasileira, produção conjunta de Brasil, Itália e Portugal, que chega esse mês às salas de cinema do país. É um filme que eu acho que muita gente estava esperando e é uma história muito querida que eu acho que vai inaugurar de uma forma muito positiva o imaginário do público sobre a participação da FEB na Segunda Guerra, que era um tema muito restrito, meio esquecido. Eu queria agradecer muito, muito, muito pela conversa, Vicente, obrigada mesmo. Eu que te agradeço, Nicole. Agradeço também a Isabel por ter mediado esse contato, por ter proporcionado esse encontro aqui entre a gente. Não, e a Isabel foi a produtora do filme, né? Sim, Se não fosse ela, pois é, estaria conversando, estaria pensando né? em outro filme, outra história. Não, não. Pois é. Parabéns para vocês por essa obra, pela persistência em manter o projeto, em trazer isso para o público brasileiro, mostrar essa história nossa para nós mesmos. Todo sucesso para vocês e pro filme. Obrigada mesmo.